Uma boa tarde, noite para todos nós. Que o nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais, envolvam a cada um. Então nós vamos falar sobre esse tema, crescer com as diferenças. Nós sabemos que fomos criados iguais, simples, ignorantes, porque quando fomos criados, ignorávamos e ainda ignoramos muitas coisas. Se fomos criados iguais, por que somos tão diferentes uns dos outros? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a possibilidade de nós construirmos a nós mesmos. Colocou dentro de nós as sementes de todas as virtudes. E cada um de nós vai trabalhar essas sementes conforme as suas vontades e conforme as vivências e as situações que a vida lhe convidar. Então, quando nós falamos em crescer com as diferenças, nós temos que lembrar da convivência. Conviver é a arte de estar com o outro, sentir o outro, respeitar o outro, compartilhar com o outro, somando valores e ideais. Somando o outro, a outra pessoa, as pessoas que nós convivemos, devem somar as virtudes delas com as nossas. Normalmente nós temos a tendência a somar o quê? Defeitos. Os meus defeitos com os defeitos do outro. E isso acaba gerando situações de conflito. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 768, Allan Kardec faz um comentário dizendo que homem nenhum possui faculdades completas, que, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Então, somos seres gregários que precisamos estar em sociedade, mas ainda não sabemos viver em sociedade de uma forma harmônica, como é o que todos nós almejamos, harmonia nos relacionamentos. Por necessidades evolutivas, nos reunimos no lar, no trabalho, na religião, para desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, a bondade e a caridade. Será que sozinhos nós conseguiríamos desenvolver, por exemplo, a tolerância? Se não tem ninguém que me contrarie, se não tem nada que esteja antepondo as minhas ideias, como que eu vou desenvolver a tolerância? A paciência? Nós precisamos desenvolver essas virtudes à medida que estamos em contato uns com os outros, e por sermos diferentes, por pensarmos diferentes, por nascermos em famílias que têm costumes diferentes, que têm situações familiares também diferentes, fazem com que a gente vá tendo as nossas experiências pessoais. E no momento em que nos unimos uns com os outros, nós vamos vendo essa diferença de uma forma maior, que pode gerar ou não conflito, depende de como nós trabalhamos essas diferenças. Será que é possível conviver em harmonia? É possível conviver em harmonia? Será que é? E por que a gente ainda não vive em harmonia? Como seria possível? Alquíndor de Oliveira, no livro Viver Bem é Simples, Nós é que Complicamos, no capítulo 12, nos fala sobre os cupins. Ele nos lembra que esse bichinho que adora madeira, ele não é capaz de digerir a celulose. Mas se ele não é capaz de digerir a celulose,
Como é possível que esse bichinho consiga se proliferar tanto, crescer tanto, tão rapidamente? É porque o cupim tem um protozoário no seu intestino. Esse protozoário, ele tem uma enzima chamada celulase. E a celulase vai digerir a celulose, transformando-a em glicose. E aí depois disso, depois que se transformou em glicose, o organismo do cupim vai fazer o restante para que ele tenha energia. Por que ele nos lembra dessa situação do cupim? Porque se nós, por algum motivo, tirássemos esse protozoário, fizéssemos uma lavagem intestinal e tirássemos o protozoário do intestino do cupim, mesmo que o cupim se alimentasse da madeira, o quanto quisesse, ele morreria de fome. Ele não conseguiria assimilar aquilo que ele comeu. E aí, essa história nos mostra, essa situação nos mostra algo muito importante, que é a lei da sobrevivência. Um precisa fazer a sua parte para que o outro também possa fazer a sua, fazendo que os dois consigam sobreviver. O protozoário vai sobreviver no intestino do cupim e o cupim vai conseguir digerir aquilo que é a alimentação dele para que ele também possa sobreviver. E esses dois, esse protozoário e o cupim, eles vivem em harmonia. Vivem em harmonia. Um auxiliando o outro na sua tarefa. Nós ainda não aprendemos a fazer isso, a nos auxiliarmos mutuamente. Então, é possível conviver em harmonia? Vocês disseram que sim. E a gente diz, é necessário. É necessário. Mas como qualquer coisa que julgamos necessário, nós precisamos fazer o quê? Um esforço. Quase sempre nós queremos viver em harmonia, mas não queremos pagar o preço que exige este projeto. Eu quero estar em harmonia, mas eu me preparo para a guerra. Eu quero viver bem, mas eu passo reclamando. Eu quero compreender os outros, mas eu só olho as minhas necessidades. Então, se nós queremos viver em harmonia, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que eu preciso olhar para dentro de mim, ver as minhas necessidades, mas também olhar para dentro do outro e ver as necessidades do outro. Na convivência pode ocorrer o quê? Conflitos. Os conflitos fazem parte da vida. E será que os conflitos são bons ou são maus? Os conflitos, eles são neutros. Muitas vezes eles precisam existir para que haja crescimento. E o conflito, no momento em que há crescimento, ele vai fazer com que ele nos leve a quê? A nós fazermos avaliações de nós mesmos, nos impulsionando ao crescimento moral. Quando há conflito, nós vamos olhar para dentro de nós e podemos aprender. Podemos tirar proveito daquela situação. Mas para isso nós temos que nos avaliarmos. Formas de lidar com os conflitos. Eu posso evitar, eu posso reprimir, fazer de conta que não existe. Eu posso aguçar divergências, isso é muito comum. As pessoas aguçarem divergências. Alguém chega e diz, olha, eu estou com um problema com tal pessoa. E o outro, em vez de dizer, olha, mas pensa por outro ângulo, veja essa situação com outros olhos, perceba de uma outra forma, avalia que essa pessoa, por que essa pessoa agiu assim? A tendência é aguçar divergências, dizendo, é verdade, tal pessoa não presta, ou tal pessoa é assim, ou tal pessoa age dessa ou daquela forma, eu acho que você tem mais é que aguçando divergências. Será que nós não temos outras formas de agir? Com toda certeza.
transformar as diferenças em crescimento. E aqui é o nosso grande desafio. É nós conseguirmos fazer com que as diferenças nos transformem para melhor. Com que haja crescimento pessoal. Aí é o grande desafio. E quando nós queremos crescer, existem algumas etapas. A primeira etapa é o desejo da melhor. Eu quero muito melhorar. Eu quero muito modificar. Só que eu não aceito as diferenças em relação aos outros. Eu cobro dos outros algumas mudanças que às vezes talvez nem eu tenha feito. Exemplo disso. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem. E agora eu peço que vocês me ajudem. Essa imagem para vocês inspira o quê? Que tipo de sentimento? Eu quero que vocês me digam, por favor. Paz, que mais? Harmonia, muito bom, que mais? Tranquilidade, que mais? Luz, equilíbrio. Muito bem. Todos vocês, claro que se nós fôssemos perguntar para cada pessoa, cada um vai dar a sua visão daquilo que sente nesta imagem. Mas vamos supor que alguém tenha dito melancolia, tristeza, solidão. Poderia alguém dizer isso? Poderia. Eu me lembra pôr do sol me lembra que vai ficar escuro daqui a pouco, isso me dá uma angústia. Poderia? Poderia. Se alguém diz assim, tristeza, ao ver essa imagem, qual é a tendência nossa? Como tristeza? Como tristeza? A gente quer fazer com que a pessoa entenda como nós entendemos. A gente quer que a pessoa sinta o que nós sentimos. E com isso nós não estamos aceitando a forma da outra pessoa perceber aquela imagem. Isso nós estamos falando apenas de uma imagem. Mas acontece com as situações da nossa vida. A gente não aceita, na maioria das vezes, os sentimentos dos outros e os posicionamentos dos outros. Você sente isso? Por quê? Vamos questionar. Como eu falei, a pessoa diz, não, me parece que é um pôr do sol. Então, isso lembra noite. Noite me dá uma sensação de vazio, me dá um medo. Mas a pessoa está o quê? Ela está explicando por que ela sente aquilo. Mas para isso eu preciso conversar com ela, para saber o que ela sente, para poder então entendê-la. Mas para mim eu sinto, ao ver essa imagem, uma sensação de paz, de equilíbrio, de harmonia, ligação com a natureza, um monte de coisas boas. Mas se ela não está bem, ela vai dizer que o que ela sente não é bom. Então a primeira coisa, nós precisamos aceitar o outro, acolher o que o outro sente, acolher o que o outro pensa. Aqui. É um sapo, né? Um sapo, uma perereca, uma rã, não sei que bicho é esse. Acho que é uma perereca, talvez? É isso, né? O que vocês sentem ao ver esse bichinho aí? Alguns acharam engraçado. O que mais? Oi? Nojo? Alguém disse nojo? Nojo. Manifestação da natureza. Equilíbrio. Então, assim, depende a forma. Tem pessoas que têm ojeriza sapo. Então, esse bicho lembra sapo. Então, pode dar um pavor, não pode? Pode. E aí a gente vai dizer para a pessoa, não, mas você tem que achar essa imagem bonita. Tem gente que se arrepiou de ver, né? Tem gente que se arrepiou de ver a imagem. Por quê? Porque não teve uma experiência boa, talvez, com um bichinho parecido. Né? Então, nós precisamos
acolher o que o outro sente, entender o que o outro sente, para que a gente possa viver em harmonia. Interiorização. Na fase de interiorização, nós começamos a estudar as nossas reações íntimas. É o estado psicológico da busca de entendimento, do autoconhecimento, da dilatação, da sensibilidade, maior disposição à aceitação, ao perdão, à empatia e à flexibilidade. Então, aqui na interiorização, a pessoa olha, ela começa a olhar para dentro de si e começa a perceber aquilo que ela precisa mudar. É o autoconhecimento, é a percepção maior da sensibilidade e assim por diante. E depois vem a fase da transformação, que é o estado psicológico do amor, em que a diferença do outro passa a ser incondicionalmente aprovada e compreendida como indispensável lição de complementaridade, etapa de crescer com as diferenças. Quando nós começamos a ter um autoconhecimento maior, nós começamos a julgar menos as ações alheias. Nós começamos a compreender mais os outros, a entender por que os outros agem dessa ou daquela forma, porque nós sabemos que nós também trazemos grandes situações e falhas a trabalhar dentro de nós. Só que nesse estado de transformação que nós estamos buscando, a gente tem que sempre lembrar, passo a passo. Eu não posso querer me transformar de hoje para amanhã, transformando tudo aquilo que eu sei que existe dentro de mim que não está tão adequado. Eu não posso querer me transformar de hoje para amanhã. Eu tenho que dar tempo a mim mesmo. Como quem planta uma semente. Nós plantamos a semente e temos que esperar que ela germine, que ela cresça, que ela comece a dar folhinhas, depois vai dar flores, depois, mais tarde, vai dar frutos. Mas tudo isso são etapas. Etapas que nós vamos, aos poucos, trabalhando dentro de nós. Crescer com as diferenças não é tão fácil. Tem a história de uma senhora que casou, mas antes de casar, ela disse para o esposo: olha, eu tenho uma caixa, um tipo de um baú, e ele vai ficar chaveado, mas eu vou mostrar para você onde fica a chave. Mas o nosso pacto é o seguinte: você não abre, em hipótese alguma, esse baú. Combinado? E eles assim combinaram. Já tinham se passado 4 anos de casado. O marido, uma pessoa extremamente de gênio forte, e um determinado dia, já faziam 4 anos que tinham casado, e ele cumprindo aquilo que eles tinham tratado. Ele não abriria aquele baú de jeito nenhum. Mas um dia a esposa saiu e ele ficou muito curioso. E ele queria saber o que tinha dentro daquele baú. E então ele pegou a chave, foi lá, abriu. E quando ele abriu, ele encontrou 4 ovos. 4 ovos. Ele ficou mais curioso ainda. Porque ela fazia tanto segredo daqueles ovos e que ele não entendeu. Quando ela voltou, ele perguntou a ela. Primeiro confessou o crime, né? Disse: olha, eu não aguentei de curiosidade. Durante todo esse tempo, eu não abri o baú, mas hoje eu senti uma necessidade enorme de saber o que tinha aí dentro. E quando abri, eu encontrei 4 ovos. Ah! E mais, ele encontrou 4 ovos e junto R$800. Não, R$2.800. Ela não trabalhava fora. R$2.800.
Aí ele chegou e perguntou: o que significa isso? Ela disse: ah, meu querido, é que quando você faz alguma coisa que me chateia, que me magoa, em vez de brigar com você, eu coloco um ovo dentro do baú. Ah, muito bem. Então, nesses 4 anos, 4 ovos, tá bom, né? Muito bem. E os 2.800? Não, é que quando completa uma dúzia, eu vendo. Isso é o dinheiro da venda dos ovos. Né? Então, vocês imaginem, né, as situações que essa senhora teve que enfrentar. Mas nós não precisamos agir dessa forma. Nós devemos sim conversar para que a gente possa se entender. Né? Então, a transformação é uma etapa importantíssima. A alteridade, o que é a alteridade? É o estado de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Se o outro é diferente de nós, não significa que ele esteja errado e eu certo, e nem ao contrário. O outro simplesmente é diferente de mim, pensa diferente, age diferente. A gente vê muito em casais, um é mais calmo, o outro é mais agitado, um tem que fazer muitas coisas, o outro já é mais tranquilo, o outro é caloroso, ou calorosa, o outro já é friorento, e assim por diante. Mas são diferenças. Quem está certo? São formas de ser. E nós vamos aprender como é que um egoísta vai saber que é difícil conviver com um egoísta. Estando com outro egoísta do seu lado. Se ele tiver sempre pessoas que cedam a ele, ele não vai saber que ser egoísta não é bom. Porque sempre os seus desejos serão realizados. Agora, quando o egoísta fica em frente a um outro egoísta, aí ele começa a perceber as coisas de uma outra forma. Crescer com a diferença propicia uma relação de aprendizado e o elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar algo, buscando, se possível, amá-lo na sua particularidade. Aqui, vocês veem esse caracol aqui, que ele está tentando fazer o quê? O que esse caracol está tentando fazer? Vocês estão enxergando? Ele está tentando passar para o outro lado. Só que para ele, essa distância é uma distância enorme. Pobre do caracol, né? Será que ele vai conseguir passar para o outro lado? Ele vai ter que fazer um esforço. Será que vai conseguir? Ele conseguiu se grudar lá do outro lado. Mas me parece que essa conchinha é muito pesada. Se ele se segurar aqui, ele vai cair. Mas ele achou um jeito. Conchinha foi para baixo. Ele achou um jeito e ele conseguiu. Às vezes nós ainda não tentamos tudo que achávamos que era possível. Então nós devemos lembrar que o impossível, geralmente o que ainda não experimentamos. Será que eu faço tudo para que o relacionamento seja bom? Seja esposo, esposa, seja com filhos, seja com mãe, seja com pai, seja com sogra, com sogro, seja com quem for. Eu já fiz todo o meu esforço para que o relacionamento fosse harmonioso? Ou eu fiz como o caracol, num primeiro momento olhei, é difícil, e desisti. Às vezes a gente tem que fazer como o caracol, se esticar e fazer o nosso melhor. E para encerrarmos, nós gostaríamos de colocar uma mensagem onde eu vou ler, porque essa mensagem fala tudo a respeito das relações interpessoais. Chama-se atritos. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda sozinho. Nós mudamos nos encontros. Simples, mas profundo. Preciso. É nos relacionamentos que nos transformamos. Somos transformados a partir dos encontros.
desde que estejamos abertos e livres, para sermos impactados pela ideia e sentimento do outro. Você já viu a diferença que há entre as pedras que estão na nascente de um rio e as pedras que estão em sua foz? As pedras da nascente são toscas, pontiagudas, cheias de arestas. À medida que elas vão sendo carregadas pelo rio, sofrendo a ação da água e se atritando com as outras pedras ao longo de muitos anos, elas vão sendo polidas, desbastadas. Assim também, agem nossos contatos humanos. Sem eles, a vida seria monótona, árida. A observação mais importante é constatar que não existem sentimentos bons ou ruins, sem a existência do outro, sem o seu contato. Passar pela vida sem se permitir um relacionamento próximo com o outro é não crescer, não evoluir, não se transformar. É começar e terminar a existência com uma forma tosca, pontiaguda, amorfa. Quando olho para trás, vejo que hoje carrego em meu ser várias marcas de pessoas extremamente importantes. Pessoas que no contato com elas me permitiram ir dando forma ao que sou, eliminando arestas, transformando-me em alguém melhor, mais suave, mais harmônico, mais integrado. Outras, sem dúvida, com suas ações e palavras, que me criaram novas arestas e precisaram ser desbastadas. Faz parte. Reveses momentâneos servem para o crescimento. A isso chamamos experiência. Penso que existe algo mais profundo ainda nesta análise. Começamos a jornada da vida como grandes pedras cheias de excessos. Os seres de grande valor percebem que ao final da vida foram perdendo todos os excessos que formavam suas arestas, se aproximando cada vez mais da sua essência e ficando cada vez menores, menores, menores. Quando finalmente aceitamos que somos pequenos, ínfimos, dada a compreensão da existência e importância do outro, e principalmente da grandeza de Deus, é que finalmente nos tornamos grandes em valor. Já viu o tamanho do diamante polido, lapidado? Sabemos quanto se tira de excesso para chegar ao seu âmago. É lá que está o verdadeiro valor. Pois Deus fez a cada um de nós com um âmago bem forte e muito parecido com um diamante bruto, constituído de muitos elementos, mas essencialmente de amor. Deus deu a cada um de nós essa capacidade de amar, mas temos que aprender como. Para chegarmos a esse âmago, temos que nos permitir, através dos relacionamentos, ir desbastando todos os excessos que nos impedem de usá-lo, de fazê-lo brilhar. Por muito tempo em minha vida, acreditei que amar significava evitar sentimentos ruins. Não entendia que ferir e ser ferido, ter e provocar raiva, ignorar e ser ignorado, faz parte da construção do aprendizado do amor. Não compreendia que se aprende a amar sentindo todos esses sentimentos contraditórios e os superando. Ora, esses sentimentos simplesmente não ocorrem se não houver envolvimento, e envolvimento gera atrito. Minha palavra final, atrite-se. Não existe outra forma de descobrir o amor. Sem ele, a vida não tem significado. Quando se diz atritos e atrite-se, entenda-se que nós precisamos estar em contato uns com os outros. E neste contato, nesse encontro, nós vamos descobrindo
a maravilha que existe dentro de cada um, dentro de nós, dentro daqueles que nos cercam. Que cada um de nós consiga crescer com as diferenças, crescer com a diferença do outro, se tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais fraterna, mais amável, mais alegre, mais otimista, sabendo que apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar dos reveses, no final, tudo passa. E nós podemos nos transformar para melhor. Que busquemos cada vez mais o auxílio da espiritualidade superior para que a gente consiga, nestes encontros, nos atritarmos e nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos. Obrigada pela atenção.